E aí nós temos o Evangelho. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 21 até 27. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte, né? E começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Eu vou explicar isso daqui. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Ou perder a sua alma, né? O que poderá alguém dar em troca da sua vida, da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Meus irmãos, é um evangelho bastante consistente, né? Veja que no domingo passado, qual foi o evangelho que a igreja colocou? Exatamente o contrário disso aqui, né? Pedro estava em Cesareia de Filipe, com os apóstolos, e Jesus pergunta para eles: quem dizem os homens que eu sou? Aí, depois de falar aquelas coisas todas, né? Então São Pedro aqui, inspirado pelos céus, o Senhor, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Pedro acertou no alvo. Revelou para os apóstolos ali quem era Jesus, realmente o Filho de Deus, o Messias, esperado pelo povo judeu há muitos e muitos séculos. Só que nós sabemos que a mentalidade do povo judeu, inclusive a mentalidade dos apóstolos, ela é a mentalidade de um Messias glorioso, triunfante, longe de morrer na cruz. Nada. Seria assim um Messias que ia derrubar Pilatos, Herodes, César, ia mandar no mundo. Essa é a visão que eles tinham de Messias, e que ainda os judeus têm. Vocês sabem que para a maioria dos judeus, ainda hoje, o Messias não veio ainda. E quando vier, opa, vai mandar no mundo. Essa é a mentalidade. Então, Jesus, para já mostrar para os apóstolos que essa não era o messianismo dele, porque Pedro acabou de revelar que ele é o Messias. Então, ele não podia deixar os apóstolos ficar pensando que ele seria esse Messias glorioso, triunfante, que ia entrar em Jerusalém num cavalo branco, né? Não. Então, aí, ele começa, então, a dizer, né, que ele devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Porque este era o desígnio do Pai para a salvação do mundo. Alguém tinha que pagar a conta da humanidade diante da justiça divina. Deus é misericordioso, mandou seu Filho. Aí está a misericórdia de Deus. Mas o Filho aceitou pagar a conta da humanidade. A conta chegou. A conta de todos os pecados dos homens de todos os tempos. E a justiça divina exigia isso. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus não passa a mão na cabeça. Temos que entender isso. Então Jesus começou a explicar para eles: eu vou à morte na cruz, mas depois eu vou ressuscitar. Pedro, com a mentalidade da época, a mentalidade deles,
Pedro chama Jesus à parte, né? Tira do meio dos apóstolos, por delicadeza, porque ele amava Jesus. E começa a dizer para Jesus, não permita, Deus, que aconteça isso com o Senhor. De jeito nenhum. Pedro pensou que estava fazendo a maior caridade para Jesus. São Jerônimo, né, lendo aqui na Catena Áurea, né, São Jerônimo, doutor da igreja, ele diz que exatamente Pedro fez isso porque ele amava Jesus. Né? E que não é porque Satanás instigou nele, não, é porque ele amava Jesus, de São Jerônimo. Né? E Santo Hilário de Poitiers, outro doutor da igreja, diz o seguinte, que Jesus não quis chamar Pedro de Satanás, não. Afasta-te de mim, Satanás, vai para longe, Satanás. Não, ele quis dizer o seguinte, que Pedro estava pensando com a mentalidade mundana de Satanás. Como todo mundo estava pensando assim. Eu penso que se nós estivéssemos ali, nós faríamos a mesma coisa que Pedro fez. Mas Jesus precisava deixar claro. Então Jesus dá esse choque. Tem certas coisas, gente, que só entra na cabeça da pessoa com choque, né? Então Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Não é a palavra que ele usa? Vai para longe. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Pedra de tropeço é que faz a pessoa errar. Porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Era uma tentação para Jesus fugir da cruz. Tudo que o demônio tentou na tentação lá do deserto com Jesus foi tentar Jesus fugir da cruz. Aceitar aquele messianismo glorioso. Ele não falou para Jesus, você não é filho de Deus? Então transforma pedras em pães, você está com fome. Usa seu poder divino. Deus, não, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vai ler o profeta Isaías lá, que diz no capítulo 53 que o Messias tinha que padecer, sofrer, morrer. Depois o demônio leva ele lá para o alto do templo, né? E quer que Jesus se jogue lá para baixo, do pináculo do templo. E ainda cita o Salmo 90 para Jesus, né? Está escrito, os anjos vão te sustentar nas suas mãos para que os teus pés não tropecem em alguma pedra. O que Jesus faz? Não tentarás o Senhor teu Deus. O meu messianismo não é messianismo de vir aqui para dar showzinho, eu soltar aqui de cima e descer na mão dos anjos assim, para todo mundo me aplaudir, glorificar. Não, esse não é o meu messianismo. Meu messianismo é o messianismo da cruz. Cai fora, Satanás. E Satanás volta com a terceira tentação. Oferece para Jesus o mundo inteiro. Tudo foi entregue para mim. O que foi entregue para ele? O mundo do pecado. O mundo das delícias. Eu te dou tudo. Todo o prazer que você quiser, toda a glória que você quiser. Né? Te dou tudo. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Só adorarás e servirás o Senhor teu Deus. Retira-te, Satanás. Ou seja, sempre Satanás quis afastar Jesus da cruz. Ele tem medo da cruz. Porque a cruz é que nos salvou. Por que o padre, quando vai fazer o exorcismo, a primeira coisa é a cruz na mão? Ele tem medo da cruz. A gente não deve ter medo da cruz. Nem da cruz de Jesus e nem da nossa cruz. Não deve ter medo. Porque a cruz é libertadora. A cruz é santificante. A cruz ela é salvadora. A cruz é dura, a cruz é pesada, a cruz pesa nos ombros, pesa. Mas ela salva. Então, Jesus continua, né? Dizendo assim, então Jesus disse aos apóstolos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, assim como eu salvei o mundo, vou salvar o mundo pela cruz, quem quiser ser meu discípulo, então, primeiro, renuncie a si mesmo.
Tome a sua cruz e me siga. Vamos dar uma desdobrada nisso? Renuncie a si mesmo. O que significa? Você renunciar o egoísmo, né? O egoísmo, tudo para o ego. Né? Então, renunciar ao egoísmo, em primeiro lugar, é renunciar a todos os pecados. Né? Renunciar mesmo é você renunciar à soberba, o orgulho, a vaidade, a arrogância, prepotência, exibicionismo, desejo de aparecer, de se aplaudir. Renuncia a si mesmo. Seja discreto, seja silencioso, não queira aparecer. Você renunciar. Renunciar à ganância. Não deixar que o dinheiro tome conta da sua vida, seja um Deus na sua vida. Renunciar a toda atividade sexual que não seja legítima dentro do casamento e somente dentro do casamento. Renunciar ao mundo da gula, da bebedeira, das drogas. É isso, é renunciar a si mesmo. Né? Renunciar a todo tipo de ira, de ódio, de não perdão às pessoas. O que não deixa a gente perdoar é o orgulho ferido, né? Não deixa perdoar, não. Quero vingança, quero represália. Né? Renunciar a si mesmo é vencer a preguiça, é vencer a ociosidade. Né? Veja, isso é renunciar a si mesmo. Ou seja, é buscar a vida de santidade. E tome a sua cruz e me siga. Aí vem o outro lado difícil. Além de eu renunciar aos pecados, eu tenho que assumir a minha cruz. Qual é a minha cruz? São todos os meus problemas, sofrimentos, tribulações, aflições. Eu sempre repito, já falei aqui nas nossas reflexões muitas vezes, que Deus não é o autor do sofrimento. E não é Deus que manda o sofrimento para nós. O sofrimento é consequência do pecado que entrou na história da humanidade. Por culpa da humanidade, por culpa nossa, nós pecamos. E quando nós pecamos, nós colocamos o sofrimento no mundo, nós aumentamos o sofrimento do mundo. Essa é a realidade. Então, Deus, ele não é o autor do mal. Deus não pode ser o autor do mal, porque Deus é o bem supremo, absoluto. Agora, ele pode permitir que o mal nos atinja, com um desígnio de salvação, para que eu possa renunciar a mim mesmo. Então, Deus às vezes permite a cruz. Então, claro, nós todos temos que lutar contra o sofrimento. Todo mundo vai ao médico, toma remédio, né? Faz o que é preciso. Agora, quando não dá mais, não tem o que fazer, então o que nós temos que fazer? Toma a sua cruz e me siga. Sem reclamar, sem lamentar, sem lamuriar, sem espernear, como se diz, né? Acreditando que essa cruz que Deus permite na minha vida é para a minha salvação. Ou, quem sabe, para a salvação de outros. Quem sabe seus filhos, seu marido. Eu pergunto para você, se você soubesse que você precisa sofrer um filho seu não ir para o inferno, ou seu marido, ou sua esposa não ir para o inferno, você aceitaria? Eu acho que você aceitaria. Porque não tem sofrimento que seja pior do que o inferno. Então, muitas vezes, a gente está sofrendo e não sabe por que está sofrendo. Mas Deus sabe, atrás de tudo isso, Deus tem o desígnio de salvação. E a gente não entende o sofrimento. Não adianta querer entender o sofrimento. Eu estou um amigo desses amigos do peito, que a gente chama, né? Já contei isso aqui uma vez.
ele deve estar aí com 50 e poucos anos. Quando eu fui diretor da faculdade aqui em Lorena, ele foi chefe da divisão administrativa, fez um trabalho maravilhoso. É um professor que fez doutorado em gestão empresarial na USP, em São Paulo. Brilhante. Esse menino, eu digo menino porque ele foi meu aluno, ele teve uma esclerose cerebral, está em estado de coma. Vida vegetativa. Eu visito na casa dele. Alguém pode perguntar por quê? Não, não pergunte por quê, não. Pergunte para quê. Quando a gente sofre, não deve perguntar a Deus, por que eu? Por que essa criança? Por que esse meu amigo? Por que o meu pai? Por que meu filho? Não pergunte por quê. Pergunte para quê. E a gente não fica sabendo também para quê. Mas na fé, quem tem fé tem que acreditar que atrás desse sofrimento, atrás dessa lágrima, atrás dessa dor, atrás desse coração espedaçado, Deus tem um desígnio de salvação. Ou para você mesmo, ou para alguém mais. E aí, o que nós somos chamados a fazer? Isso que São Paulo falou aqui, né? Na segunda leitura, eu quero até pegar de novo, na segunda leitura que São Paulo coloca aqui, né? Ele fala para os romanos, pela misericórdia de Deus, eu os exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Então, nós somos chamados, nós cristãos, nós que temos fé. Isto, gente, é ter fé. Para mim, ter fé é isso que eu vou dizer agora. É você, na dor, no sofrimento, oferecer a Deus. Pela sua salvação, pela salvação dos outros. Né? Essa é a fé, eu acho assim, mais pura que pode existir. Entende? Porque, como dizia Santo Afonso de Ligório, né? Vale mais você dizer um bendito seja Deus na hora do sofrimento do que você rezar 1000 glórias quando tudo está bem. Quando tudo está bem, é fácil louvar a Deus. E é bom louvar a Deus quando tudo está bem também, não tenha dúvida. Mas vale mais ainda você louvar a Deus. Por isso que São Paulo fala, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, se tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, então também o sofrimento. Por isso que depois, lá na carta aos Tessalonicenses, São Paulo diz, né? Em todas as circunstâncias, dai graças a Deus. Em todas as circunstâncias, dai graças. São Paulo não está dizendo, dai graças a Deus quando tudo está bem. Não, ele fala em todas as circunstâncias. Quando tudo está bem, mas também quando tudo não está bem. É muito importante isso, gente. Né? A gente refletir sobre isso. É claro que isso não é fácil. Não pense que eu estou falando isso para você e eu sou um herói, que eu faço isso assim. Não. Isso é uma conquista. A gente tem que começar a oferecer os pequenos sofrimentos a Deus, os pequenos sofrimentos a Deus. E na medida que esses sofrimentos vão aumentando, e você já reparou que eles vão aumentando conforme você vai ficando mais velho? Quando você era criança, você não tinha tanto sofrimento, não. Quando você estava na faculdade, você não tinha tanto sofrimento, não. Depois que você casa, aí já tem a dificuldade da família, tem que manter a família, tem que trabalhar com responsabilidade. Depois você fica velho, aí começa a ficar cansado, começa a ter problemas vários de saúde. Por quê? Porque Deus quer me levar para o céu. E se eu estou velho, eu já estou mais próximo da minha morte. Então, eu já estou no tempo de realmente chegar à minha santificação.
ou pelo menos conquistar a salvação, ainda que eu tenha que depois completar esta santificação no purgatório. E graças a Deus que existe o purgatório. Porque se eu não conseguir cumprir tudo isso que Jesus mandou cumprir aqui, renuncia-te a ti mesmo, toma a sua cruz e me siga. Se eu não conseguir viver isso daqui 100%, no purgatório eu vou completar isso. Se eu morrer na amizade de Deus. Não é? Então, lembre-se disso. Deus transformou o sofrimento, que não foi ele que criou, ele transformou em matéria-prima de salvação. Eu gosto de comparar com o lixo. O lixo é uma coisa terrível, né, gente? Lixão. Imagina aquele lixão cheio de urubu, né? Que coisa horrível. Mas o que está se fazendo com o lixo hoje? Está se reciclando o lixo. Então, estão transformando o lixo em gás metano, estão transformando o lixo em adubo, estão transformando o lixo em paredes, até para construir casas, né, com material reciclável. É isso que Deus fez com o sofrimento. Deus pegou esse lixão do mundo, que é o sofrimento, e Deus transformou em matéria-prima de salvação. E quem inaugurou isso foi Jesus Cristo. Ninguém sofreu como Jesus Cristo. Ninguém. Pode ter certeza disso. Quem é que morre pendurado numa cruz por 3 horas, depois de ser flagelado, coroado de espinhos? Mas ali Jesus matou a morte com a sua morte. Deu um sentido ao sofrimento com o seu sofrimento. Hoje, quando você vai à missa, você deve colocar lá naquele cálice do sangue de Jesus, que torna-se presente no altar, né? Coloca naquela cálice as suas lágrimas, as suas dores. Diga, Jesus, né? Tem uma oração eucarística que repete assim: fazei de nós, Senhor, uma perfeita oferenda. Lembra disso? Tem uma oração eucarística que fala assim: fazei de nós, Senhor, uma perfeita oferenda. Então não é só o Cristo que é uma oferenda. A justiça diz, nós também. Isso, meus amigos, meus irmãos, nos santifica. Entende? E Jesus coloca aqui, né? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier perder a sua alma? Que adianta? Santo Agostinho dizia, de que vale eu viver bem se eu não posso viver para sempre? Eu não quero viver bem aqui nesse mundo apenas 40 anos, 50 anos, 100 anos. Não, eu quero viver por toda a eternidade. Então, vale a pena, realmente, Jesus fala, quem aceitar perder a sua vida vai ganhá-la. Quem aceitar perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, vai ganhá-la, vai viver na eternidade. Eu sei, gente, que tudo isso não é fácil. E não pensem vocês que eu estou aqui dizendo para você, eu faço e você não faz de jeito nenhum. Eu sou o primeiro a pedir perdão a Deus. Entende? Agora, vamos pedir a Deus, né, essa graça, da gente conseguir fazer isso. E para conseguir, gente, nós temos que ter espiritualidade. Aí tem que vir a força de Deus para nós. Porque é algo sobre-humano. Humanamente, ninguém gosta de sofrer. Por isso que Pedro foi lá para dizer para Jesus, não, Senhor, de jeito nenhum. Pedro falou com a mentalidade nossa. No fundo é isso. Ninguém gosta de sofrer. Então, o saber sofrer é algo sobrenatural, é uma graça. Aqueles mártires que vão para o martírio, pode ter certeza, receberam uma graça especialíssima para aquela hora. De enfrentar a morte, enfrentar a dor, enfrentar fogo, espada e tudo mais. Então, a gente tem que rezar e pedir isso a Deus. Implorar a Deus essa graça. Senhor, ensina-me a me renunciar. Ensina-me, Senhor, a tomar a minha cruz a cada dia e te seguir. Ensina-me, Senhor, a dizer não para mim mesmo, para dizer sim para o Senhor. Né? Tá aí.